paz de nosso Senhor Jesus. Irmãos, esse vídeo aqui eu vou falar sobre uma situação terrível e que, na verdade, é muito recorrente na congregação de São Brasil. Uma irmã que atentou contra a própria vida. Tá? Tudo indica que sim, e vocês vão ouvir no áudio dela. Ok? Quem está mandando o áudio é uma irmã amiga dessa outra irmã que já não está mais conosco. Tá? Essa irmã pecou, se arrependeu, tentou se recuperar, voltar. Ou seja, quando a pessoa se arrepende de verdade, ela tenta se corrigir, se arrumar, voltar à sua vida, né? Mas ela encontrou uma igreja com a comunhão fechada para ela. O desprezo foi a que estava aguardando, né? Uma pessoa com filhos e tudo, onde a própria família desprezou essa pessoa. A própria família, o próprio pai, os próprios parentes desprezaram essa pessoa. Ela queria ir na igreja, pedia para o pai levá-lo, o pai falava que não, tinha vergonha dela, porque ela tinha pecado de morte. Então, eu quero que vocês reflitam, pessoal. Tá? Uma igreja onde ela tem um ensinamento e uma crença oral passada lá dentro. Inclusive, o seu presidente falou no dia 5 de setembro, tá? Que tem uma crença oral que pode levar a pessoa a atentar contra a própria vida. Gente, isso não é de Deus. Desculpa eu falar essa palavra. Isso é diabólico. Isso é do coisa ruim. Tá? Lembra nos Estados Unidos, uns anos atrás, aí, teve um camarada que criou uma seita onde eles atentaram contra a própria vida, todos no único dia e no mesmo dia, porque esperavam que ia vir um disco voador? Todo mundo chamou aquilo de seita. E infelizmente isso também acontece na congregação cristã no Brasil, só que não é no mesmo momento, não é em massa, mas são casos aqui, lá e acolá, pessoas atentando contra a própria vida. E quando não chega nesse ponto, outras, e aí a quantidade é muito maior, de pessoas com sérias sequelas psicológicas depois de ter passado pela congregação cristã no Brasil. Ouça o relato, ouça esse áudio e que sirva isso de alerta para todos vocês. Pelo amor de Deus, antes de eu tocar o áudio aqui, eu só vou te falar mais uma coisa. Você vai querer criar os seus filhos em uma denominação onde eles correm um sério risco, tá? Muito grande, de se tornarem dependentes de medicamentos pesados ou até mesmo vir a tentar contra a própria vida? Você quer isso? Você acha que nesse âmbito, nesse ambiente, tem Deus nisso aí, irmão? Pelo amor de Deus, acorda que isso é perigoso. Tá? Acorda, estamos mostrando por A mais B aqui. Ouça o relato dessa irmã e eu peço que vocês reflitam por amor a vossas próprias almas, por amor aos seus próprios parentes, por amor ao seu filho, por amor à sua filha, irmã. Nada, nenhuma crença de uma igreja pode ser colocado acima do bem maior que Deus te deu, que são seus filhos. Abraços, Deus o ama, você também. Paz de Deus, irmão Josafá. Estou aqui para fazer um relato, da minha amiga que faleceu há 2 meses, nascida e criada
dentro da congregação cristã no Brasil. Ela era organista e instrutora também. E ela se casou aos 17 anos, teve 2 filhos. E depois do primeiro filho, ela veio ter depressão, ela teve depressão pós-parto. E ela lutou de todas as maneiras, né? E tomou muito remédio, medicamento, né? Internações. Só que aí ela acabou desanimando um pouco da luta, muita prova, começou a ter problema também no casamento. E por fim o casamento se desfez e ela ficou muito amargurada, ficou sozinha pelo fato dela ter vários problemas. Ela acabou perdendo a guarda dos filhos dela. Então ela acabou ficando literalmente sozinha, sem o esposo, sem os filhos, sem ninguém, e com a depressão. E ela foi desanimando tudo e enfraqueceu e acabou cometendo, né, segundo a ótica da congregação, o pecado de morte, conhecer outras pessoas, né? Conhecer outra pessoa, chegou até a morar com a outra pessoa. E depois, por fim, não deu certo com a outra pessoa. Ela veio a se arrepender amargamente pelo que tinha feito. Só que ela quis voltar para a casa de Deus, mas não conseguiu. Porque muita gente começou a julgar ela, né? Olhar com maus olhos para ela, com maus olhos, e ela ficou sozinha. E aí eu peguei, né? E todo mundo, a família dela toda contra, né? Julgando, desprezando. Eles, o que puderam fazer para ela na parte material, eles fizeram. Uma internação para ela, porque ela estava muito mal. Uma internação para ela, tudo. Ela ficou internou várias vezes. Mas infelizmente o que mais pesou na vida dela foi a parte espiritual. Ela chorava, ela falava que ela queria voltar, que ela queria congregar, e o pai dela dizendo que não ia levar ela para a igreja, que tinha vergonha, né? Porque aqui é uma cidade pequena e todo mundo ficou sabendo da situação, né? Muita gente passou a desprezar ela, a humilhar. E um dia eu peguei e mandava sempre uma mensagem para ela, falava para ela naquele desespero, e eu sempre dizia para ela que Deus perdoava ela, que ela tinha que se arrepender. O primeiro passo era se arrepender, mas ela não tinha força, e a família toda não deu esse apoio na parte espiritual para ela. Ajudaram ela na parte material, mas na parte espiritual ninguém ajudou. Pelo contrário, todo mundo desprezava. E aí eu vi o vídeo que o irmão fez do Marsola. Aí eu peguei e mandei para ela. Ela ficou toda contente. Aí ela falou: ai, Simone, então eu tenho. Eu falei: tem. Escuta o áudio do Marsola falando. Ele não vai falar nunca isso abertamente dentro da congregação. Mas ele falou e, né, escapou. Esse áudio aí acabou escapando. E você pode ver que é ele mesmo falando. Ela ficou tão contente. Aí ela falou para a mãe dela.
A mãe dela depois mandou uma mensagem para mim falando que não era assim. Eu falei, mas a irmã escutou o áudio? A irmã viu, ficou comentando, falou, não escutei nada não. Ela nem escutou o áudio e veio falar para mim que não existia, não tem salvação. O caso dela não tinha mais o que fazer. Ela fez o que fez e quem pecou, não tem mais salvação. Aí eu fiquei em paz porque eu vi que a mente dela, né, era a cabeça, né, estava fixa nessa ideia. Aí eu resolvi que eu fiquei em paz. Aí a minha amiga se afundou mais em outras coisas também, se envolveu com alcoolismo e foi só se afundando. E ela internou, a última internação dela foi mês de janeiro, quando foi começo de março ela saiu. E aí depois ela saiu, mas ela não estava bem recuperada e a situação na parte espiritual continuou da mesma forma. Aí, infelizmente, quando foi dia 14 de abril, vai fazer, né, 2 meses agora, o pai dela, ela morava sozinha, né? E o pai dela, ela morava sozinha, mas a casa era próxima à casa dos pais. E ela não tinha condição nenhuma de fazer nada. Ela não cozinhava, ela passava dias sem tomar banho, tudo, né? Em cada depressão, né, dessas coisas. E sem ânimo para nada. E segundo ela, né, dizia que o inimigo acusava muito ela das coisas que ela fazia e o inimigo ficava falando na mente dela que ela não tinha mais salvação. Então ela foi se afundando, tomava aquele monte de medicamento, entrou com bebida e ficou uma situação muito difícil. Aí o pai dela, um dia o pai dela trabalhando, né, chegava todos os dias do serviço, ia lá para ver ela como ela estava. E ele foi, viu ela tarde, chegou lá e falou que ela estava muito ruim, muito mal mesmo. E ele voltou embora para casa dele, chegou à noite, ele foi levar a comida para ela, né? Porque ela não tinha condições, ela não fazia comida. A mãe dela fazia comida e falava pro pai dela levar um potinho para ela. Aí chegou lá, infelizmente, até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas ela foi encontrada morta. O pai dela encontrou ela morta, dentro de casa, vítima de asfixia e parada cardíaca. A gente não sabe se foi mistura de medicamento, o que aconteceu, que ela desanimou e foi encontrada dessa forma. Então eu fico muito triste, dói demais no meu coração de pensar que ela morreu achando que ela não tinha salvação. Tenho certeza que se todo mundo, principalmente a família, né, que é o principal, tivesse ajudado ela, com certeza ela poderia estar junto de nós hoje, né? Mas tá aí eu tô dando esse depoimento aí pra, né, ajudar algum irmão que estiver precisando, pra gente se unir, porque essa CCB, ela é maligna, ela é satânica, ela mata o soldado ferido, porque essa CCB, ela é maligna, ela é satânica, ela mata o soldado ferido, porque essa CCB, ela é maligna, ela é satânica, ela mata o soldado ferido, ela mata o soldado ferido, ela mata o soldado ferido. E como eu disse, né, aquela cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo, né, então ela era muito conhecida. Irmão, eu esqueci de falar mais uma parte. Essa luta durou 13 anos.
E agora o pai dela comentando, né, falou comigo assim, que ele não ia mais buscar a palavra não, porque durante esses 13 anos ele buscou a palavra e Deus falou que ia fazer uma obra. Agora aconteceu desse jeito. Ele falou assim, eu acho que eu estava buscando a palavra errada. Agora é a pergunta, né? Será que durante esses 13 anos ele ouviu palavra errada, ele pegou palavra errada? Ou pregaram pela carne, né? Não foi revelação, né? Eis a questão, né? O irmão Josafá, o irmão pode sim usar o áudio. Eu só peço pro irmão distorcer a voz, porque o que eu falei é tudo verdade mesmo, entendeu? Só que pelo fato de eu ter dito a verdade, se de repente alguém chega na família dela, pode chegar de forma diferente. Porque eu disse que eles não cuidaram dela na parte espiritual, né? Então pode alguém interpretar e falar errado para a família dela, né? Mas estamos aqui. Eu espero em Deus ser instrumento dele para libertar mais irmãos, mais irmãs, muita gente. E muita gente ficou para trás por conta disso. Eu, se eu pudesse, eu voltaria atrás de todos, mas, né, eu não posso, eu não tenho condições, né. Fiquei 33 anos nesse lugar e hoje na minha mente vem muita mocidade, né, da minha época que ficou para trás, infelizmente, né. Mas vamos sim daqui para frente, né, em nome do Senhor Jesus vencer. Tá bom, irmão? Deus que abençoe. Da fornicação para o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse, aqui para nós, falando a servos de Deus, fazendo isso, não falou quem não fizesse, não falou também quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso tem saúde. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso tem saúde. Porque essa CCB, ela é maligna, ela é satânica. Ela mata um soldado ferido. Porque essa CCB, ela é maligna, ela é satânica. Ela mata um soldado ferido. Porque essa CCB, ela é maligna, ela é satânica. Ela mata um soldado ferido. Ela mata um soldado ferido. Só que ela quis voltar para a casa de Deus, mas não conseguiu. Porque muita gente começou a julgar ela, né? Olhar com maus olhos para ela, com maus olhos, e ela ficou sozinha. E aí eu peguei, né? E todo mundo, a família dela toda contra, né? Julgando, desprezando.